Perfeitamente em coinonia com o anjo da igreja. Koinonia é uma palavra grega que significa comunhão. E o anjo da igreja, segundo o livro de Apocalipse, é relacionado a um cristão de uma cidade que é como se fosse o porta-voz do evangelho naquela cidade. E olhando isso para os dias de hoje, eu acredito que em cada cidade exista um cristão, ou talvez mais de um, os quais o próprio Cristo, ele diariamente os observa. Ele é uma pessoa que muitas vezes não é o porta-voz direto das mensagens que Cristo quer dar à sua igreja, mas ele é quebrantado, humilde ao ponto de ouvir outros servos de Deus e levar o recado até as igrejas. E sempre o assunto principal de Cristo em toda a Bíblia é santidade. Não tem outro assunto. Não tem outro assunto além da santidade. E pecado, arrependimento. Porque não existe outro assunto que Cristo viria falar que não seja sobre buscar riquezas espirituais, que seria a santidade, a pureza, enfim. E uma das coisas que eu vejo é que muitas vezes tem gente que acha que o anjo da igreja de uma cidade, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Verde, enfim, qualquer cidade, pode ser também de outro país, sei lá, da África, da Europa, da América, México, Canadá, Estados Unidos, etc. Qualquer uma dessas cidades tem um cristão que, digamos assim, é o mensageiro oficial ou alguém que Cristo colocou ali para edificar a sua igreja. E quando eu falo a sua igreja, eu não estou falando aqui de nenhuma denominação. Batista, presbiteriano, carismático, etc. Ou até católicos. Essa pessoa, ela muitas vezes não tem influência sobre a cidade inteira. Ela tem uma influência sobre poucos cristãos. Para ser um anjo da igreja não precisa ser um cristão de uma igreja perfeita, afinal, havia Laodiceia, não é mesmo? Havia Éfeso, que não eram igrejas como Esmirna e Filadélfia. E o que nós podemos entender sobre isso que eu quero trazer sobre esse vídeo é o seguinte, que essa koinonia, essa comunhão que Cristo tem com esse anjo da igreja é o que garante, digamos assim, a sobrevivência das igrejas, até as igrejas pequenas. Pode parecer loucura, mas é verdade. Porque quando Jesus Cristo disse, a porta que eu abro, ninguém fecha, a que eu fecho, ninguém abre, está falando da soberania dele em relação às igrejas. Então pense comigo, se existe em cada cidade uma pessoa que Cristo, através dela, edifica todas as outras igrejas e todos os outros cristãos, ou alguns cristãos específicos que influenciam todos os demais, você já parou para pensar que você deveria também ter comunhão com essa pessoa? Eu estava pensando alguns tempos atrás sobre isso e é algo interessante. Porque se existe uma pessoa que é o anjo da igreja de uma cidade, pode ser um cristão que não seja tão famoso, mas você percebe que ele tem características que fazem com que ele seja uma espécie de líder. E esse cristão, quando você tem contato com ele, quando você, enfim, você conversa com ele, você percebe que ele está em uma missão a qual é trazer santidade para a igreja, fazê-la conhecer a Cristo, fazer conhecer o Evangelho, fazer o reino de Deus avançar. Esse é o objetivo da vida dessa pessoa. E o interessante é a maneira com que Cristo se relaciona com essa pessoa. É interessante que Cristo está 24 horas olhando para esse anjo da igreja. E não seria exagero dizer que ele também se preocupa com a sua família, né? Os familiares, os filhos, a família desse anjo da igreja, que pode ser também uma pessoa, enfim,
que mora sozinho numa cidade. A esposa talvez já faleceu, os filhos, enfim, se casaram e foram para outra cidade. E o interessante é que vale a pena procurar quem é essa pessoa na sua cidade. Quem é esse cristão, o qual Cristo, ele não fala pessoalmente com ele, mas através da palavra, através do sofrimento, através até de sonhos, Cristo faz com que ele seja um farol, um norte, que aponte para Cristo e que sempre traga santidade, arrependimento, crescimento. Ele talvez não seja um especialista em teologia, mas ele foi escolhido por Cristo para trazer uma mensagem para as igrejas que estão em uma cidade. Eu fiquei pensando também sobre o anjo da igreja ser o pastor de uma igreja local. Eu creio que isso pode acontecer, mas de fato a maioria das igrejas, vamos dizer assim, estão sem anjo, né? Estão sem anjo, a maioria. O pastor e os líderes estão vivendo na condição de ovelhas. Estão, digamos assim, no nível espiritual de ovelhas. E o pecado só cresce, a mensagens sobre arrependimento e santidade não são bem-vindas. Ensinos sobre sucesso, prosperidade, casamento, etc. são os mais comuns. Alguns cometem um erro drástico, ao meu ver, de ignorar completamente o tema político, ao ponto de ajudar partidos de esquerda por não falarem nada. Então, para não perder membros, eles simplesmente acham que batizou, digamos assim, toma a ceia, confessa pecados, está salvo. Não importa se faz parte do partido político mais ladrão da história do Brasil. Então nós vemos que realmente existe uma falta de interesse em relação ao anjo da igreja, que pode ser também um cristão que não é o pastor. Olha que coisa incrível, né? Eu cheguei a essa conclusão um tempo atrás, que muitas igrejas, o pastor oficial não é o anjo da igreja, mas sim um membro ali da igreja que auxilia a todos, que ensina publicamente, muitas vezes até em redes sociais. E o pastor oficial não alimenta as suas ovelhas, ele não produz teologia saudável, ele não dá alimento para a sua igreja, e o que ele dá na igreja é muito fraco, o que ele, enfim, produz para a internet é fraco também. E a situação que nós estamos vivendo hoje é, em primeiro lugar, debaixo da soberania de Deus, momentos de tristeza, né? Momentos de pobreza espiritual, pobreza doutrinal, falta de fervor, falta de zelo, falta de piedade e quebrantamento diante dos pecados, falta de confissão e muitas coisas. E, de fato, tem duas coisas que eu desejo que você faça após ver esse vídeo. Sabendo que em cada cidade tem um anjo, ou vários, esses anjos são os pastores. Seria prudente para o cristão procurar essas pessoas, ter um relacionamento com elas, orar por elas. Porque fazendo isso você vai estar, como é que eu posso dizer? Você vai estar literalmente dentro do corpo de Cristo, apenas tendo comunhão com essa pessoa. E tem cidades onde a coisa é tão sombria, tão feia, que em nenhuma igreja protestante tem um anjo da igreja, alguém que tem essa comunhão com Cristo, de tal forma que tudo que ele faz é confirmado por Deus. Os sacramentos que ele aplica, ele tem um sentido e tem eficácia. As pregações que ele prega salva pecadores e lava as pessoas. De fato, vale a pena você procurar em cada cidade
Às vezes existe mais de um anjo da igreja, como eu já disse, né? Pessoas que Deus soberanamente levantou para serem pastores, para serem líderes. Então, esse vídeo aqui é basicamente isso. Existe uma pessoa em cada cidade, ou várias pessoas, que Deus tem um relacionamento pessoal com ele, e através dessas pessoas ele faz o seu reino avançar. E quando você conhecer essas pessoas, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E de fato, vale a pena procurar quem são essas pessoas que têm essa comunhão com Deus. O problema é que as pessoas hoje estão tão ocupadas em suas vidas, estão tão ocupadas na sua rotina, que elas nem param para pensar: será que na minha igreja tem um pastor? Um pastor, um anjo da igreja. Será que na minha igreja todos estão na condição de ovelhas? Não tem nenhum pastor? De fato, chegamos nesse ponto. E uma das características desse líder, dessa pessoa que foi soberanamente escolhida por Deus para pregar o evangelho, de fato, todos podem pregar, todos podem anunciar as boas novas. Eu acredito ainda que todos podem batizar, abrir uma igreja, qualquer cristão pode fazer isso. A questão é qual a qualidade disso, qual o resultado disso, caso ele não esteja preparado para enfrentar todas as dificuldades e todos os problemas que virão dessas decisões. Existem muitos relatos de pessoas que, em livros, biografias, pessoas que eu conheci, de pessoas que se elegeram como anjos da igreja, né? Pessoas que afirmavam ter uma comunhão com Jesus de tal forma que eles se consideravam dignos de abrir uma igreja, digamos assim. O problema é que é muito trágico quando essas pessoas não têm santidade em suas vidas, não são irrepreensíveis, e quando elas fecham essas igrejas, muitas pessoas se perdem do caminho, provando que muito do que foi feito foi tudo obra da carne e nada do Espírito, porque se fosse feito pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas estariam até hoje firmes no caminho estreito. Então, é necessário sim você procurar onde tem uma igreja, onde tem um anjo da igreja. Vou dar algumas características aqui para que quando você estiver em qualquer cidade, em qualquer país, e você for procurar uma igreja de verdade, você vai reconhecer quem é esse anjo da igreja. Esse anjo da igreja, uma das características dele é santidade. Santidade. Alguns podem até pecar no zelo excessivo, sendo legalistas, mas eles buscam a santidade. A segunda coisa, o cuidado. Eles vão ter um interesse na sua vida, eles vão ter interesse na sua história, eles vão querer saber sobre quem você é, o que você faz, qual a sua rotina e etc. Eles vão ter um interesse não somente na sua vida financeira, não para te cobrar, enfim, dízimos, ofertas, etc. Mas ele vai ter um interesse na sua vida financeira para te auxiliar, te erguer, colocar de pé e te fazer ser uma pessoa independente. E sendo independente, você poder ajudar as pessoas e ser grato pela ajuda que recebeu. Essa é uma característica que você vai reconhecer no anjo da igreja. Outra característica não é um profundo conhecimento teológico, mas uma sede singular de teologia, uma sede singular de Bíblia. Às vezes ele não vai ter uma exegese perfeita, uma análise dos originais, talvez ele nem deve saber que existam originais, a única coisa que ele sabe ler é em português. Mas ele é um anjo da igreja porque ele é tanto irrepreensível quanto dedicado à oração. A oração nos livra da tentação, do pecado, nos põe de pé diante do trono de Deus, nos faz fortes, nos faz santos, tira
as ilusões da nossa mente, tira as mentiras, tira as seduções mundanas, firma nossos pés na rocha, nos faz olhar para a eternidade, nos faz viver em santidade. É isso que a oração faz, é uma marca do anjo da igreja. É orar, ele ora, ele gosta de orar, ele sente prazer em orar. Ele gosta de ficar sós com Deus, ele gosta de orar em público, ele gosta de orar onde ele vai estar orando, porque ele já viu o poder de Deus, ele já viu o que a oração faz. E houve momentos, em muitos casos, onde esses anjos da igreja, esses líderes, esses pastores, chegaram a uma situação onde a única solução, a única resposta que poderia resolver o seu problema era do alto. Então eles oraram. E quando derramaram sua alma diante de Deus, eles descobriram o poder da oração. E vale a pena, sim, você procurar esse anjo da igreja, essa pessoa que tem uma comunhão muito íntima com Cristo. São pessoas doces, calmas, que transmitem paz, que vão dizer talvez algo que você não quer ouvir, mas vai fazer um bem enorme para a sua eternidade. Sempre vão estar focados em evangelismo, em pregar, cantar. Sempre vão estar focados no reino. Parece até uma pessoa de outro mundo. Então, uma das características de Cristo é que ele é perfeitamente interessado em ter comunhão com o anjo da igreja de cada cidade, de cada lugar. Porque o interesse maior de Cristo é o avanço da sua igreja. Porque quando a sua igreja avança, o seu nome é conhecido e exaltado. Então não existe outro interesse na terra que Cristo esteja interessado. Questões pessoais de homens e mulheres, elas são questões secundárias que Cristo também, pela sua bondade e misericórdia, também se preocupa. Mas a principal é o avanço da sua igreja através dos anjos da igreja, que são esses líderes, esses pastores. Então vale sim a pena você que está vivendo um tempo de miséria espiritual, de pobreza espiritual, dedicar, quem sabe, uma semana, um mês da sua vida para procurar na sua cidade um cristão que tem essas características e depois de muita oração você se unir a ele na igreja local. É maravilhoso isso. E infelizmente vai ter muitas cidades onde você não vai encontrar. Vai ter muitas cidades onde você não vai encontrar ninguém com essa característica de pastor, de líder. Você vai encontrar apenas ovelhas nas características que nós vemos no Apocalipse ali de Laodiceia, de Éfeso, que deixou o primeiro amor e etc. Então, o meu encorajamento aqui é para que você saiba que sim, você tem que buscar a Deus, pedir orientação a Deus para estar perto de pessoas que tenham esse nível de maturidade espiritual, esse nível de comunhão. E você estando perto dessa pessoa, que é irrepreensível, marido de uma só mulher, não espancador, com boa reputação, manso, humilde, com todas aquelas características que nós lemos em Tito, em Timóteo, e todas as características do Sermão da Montanha. O dia que você encontrar essa pessoa, vale a pena você passar o resto da vida do lado dela. Levar a sua família para conviver com essa pessoa, porque realmente ela foi soberanamente levantada por Deus para edificar o corpo de Cristo, para alimentar a igreja e servir a igreja. Agora, a pergunta que quer calar é essa: será que você está numa igreja onde tem um pastor?
E esse pastor tem comunhão com Cristo, porque Jesus é perfeitamente interessado em ter koinonia com o anjo da igreja.